possamos entender claramente essa terceira viagem de Paulo, que seja para o nosso crescimento espiritual, na perseverança do Evangelho, e cada vez temos a ousadia do Espírito Santo que esses apóstolos tiveram para pregar o Evangelho sem olhar dificuldades e as situações. Nós suplicamos em nome de Jesus que tudo isso sirva para a experiência do nosso evangelismo durante todo o ano de 2021 que temos pela frente. Essa é a nossa oração, pedindo a tua direção, a tua bênção sobre todos os teus servos, que cada um agora seja cheio do Espírito Santo, para falar conforme a tua vontade. E assim sejamos, ó Deus, agraciados com a sua unção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Um louvorzinho para esse Deus maravilhoso. Espírito. Todos conhecem, né? Todo mundo conhece, né? Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Todo esse aí todo mundo conhece, né? Pronto. Vai mesmo, cru? Vamos, Vamos louvar. Amém? Amém. Espírito, enche a minha vida. Enche-me. Pois que eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Hoje de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia. Não está muito ruim, não, viu, Ronaldo? Só tá melhorando a melodia, viu? Não tá muito ruim, não. Tá bom, o negócio tá bom. Fala do tempo da música. É isso mesmo. É para Deus. É para acabar logo, né? Passar a palavra agora para o irmão Gilmar. Primeiro. Fica à vontade. Vamos desligar os microfones, viu? Ok, amém, irmãos, graça e paz. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok, então, eu fui incumbido aí de ler aí a primeira parte aí, da terceira viagem de Paulo aí, junto com os irmãos da sala e também com Paulo, Silas e os demais aí. Eu confesso que, a princípio, eu estou cansado de tanto viajar. Eu fiquei aqui com Atos 18, de 24 a 28. Leremos aqui. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Aquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Cássia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder
convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é o Senhor. Como os irmãos sabem, Apolo, ele foi um grande pregador. E comparado a Paulo, em uma determinada pregação na igreja de Corinto, Apolo suscitou divisões e dissensões, que isso trouxe muitos problemas para a igreja. E Paulo, muito inteligente, se interveio e deu a solução, informando a igreja, principalmente, de que o importante era pregar o evangelho de Cristo. Vejamos aí em 1 Coríntios 1, de 11 a 13. Aqui ele diz: pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? No 17, aqui na parte B, ele diz: o importante é pregar o evangelho, não com sabedoria e palavra, para que se não alune a cruz de Cristo. Paulo tinha acabado de sair de Éfeso quando Apolo chegou. Os irmãos sabem que Paulo, ele morava com Priscila e Aquila e eles viviam de tenda. Alexandria, como foi feito foi lido no primeiro capítulo no versículo 24 de Atos 18, Alexandria era uma cidade muito grande. A história diz que Alexandria, na época, era a maior cidade do mundo. E ela foi fundada, ela é descendente de Alexandre o Grande. Esse Alexandre o Grande, ele instituiu em Alexandria a maior biblioteca do mundo. Nessa biblioteca, ela tinha cerca de 500 mil pergaminhos e papiros. E diz a história que a segunda biblioteca ficava em Éfeso e a terceira ficava em Pérgamo. Bom, Apolo, ele foi criado nessa cidade que respirava cultura. E ela era uma espécie de uma universidade flutuante, a cidade, né? Uma universidade a céu aberto. Apolo, ele conhecia muito do Velho Testamento. A história informa de que o Novo Testamento ainda não estava escrito. Ele era um homem eloquente, um homem persuasivo. Ele falava de tudo que acontecia sobre a vida de Cristo. Falava aqui do Messias, né? A finalidade dele. Falava que ele tinha que vir ao mundo, certo? E que tudo que Apolo aprendeu, né? Foi para a honra e glória do amor de Cristo, do nosso Senhor. No versículo 25 de Coríntios, a interpretação que eu tive dele é que Apolo só conhecia sobre o arrependimento de João Batista, e que ele precisava conhecer o Evangelho da Graça. No 26, a interpretação que eu fiz é que nós temos que conhecer que existe pessoa mais experiente do que nós, tipo Priscila e Aquila, que quando percebeu que Apolo só conhecia o batismo de João Batista, então chamou Apolo e sentou com ele e ensinou a ele, né, sobre o Evangelho da Graça. No versículo 27, a gente observa, quando ele diz que quer ir para a Cássia,
a gente observa que sai um teólogo e entra um missionário, né? Porque ele se prontificou a percorrer a Cássia. E Deus quer usar todo mundo, em todos os lugares. No versículo 28, a gente observa de que isso mostra a importância de conhecermos a Bíblia, de lermos a Bíblia, de darmos lugar mais ao Espírito Santo de Deus. Porque você só vai pregar o que você lê. Bom, finalizei a minha parte aí. Agora eu deixo com o Valmir. Não sei se vocês entenderam aí e ouviram. Amém. Aí o Tudo dirigente. bem. Alguém quer fazer algum comentário? É isso Eu mesmo. queria pedir a Valdir para ligar novamente para o pastor Antônio Marco. Que minha esposa, Jaciara, está com o telefone na mão, ela está na reunião com a mensageira do MCM. Eu posso estar falando com ela porque está tendo uma avaliação entre a mensageira e a MCM, está tendo uma guerra ali e eu estou no computador, eu larguei o celular na mão dela. Eu posso pedir a ela aqui agora, não sei se ela está ainda na reunião. Deixa eu perguntar aqui a ela. Alguém agora quiser fazer algum comentário, pode fazer. Não acabou ainda não. Eu queria parabenizar o irmão Jomar, né, pelo desempenho dele, e isso aí mesmo que falou, de Apolo, né, e eu fui estudar um pouquinho dele, da vida dele, e era um rapaz bem conhecedor, né, bem, Vou sair um pouquinho aqui para ver se eu falo com o pastor. botou a experiência, né, botou a experiência que ele não tinha. Meu parabéns, meu irmão Jomar, Deus abençoe. Que Deus continue te usando, irmão Gilmar. Amém. Hein? Vou passar a palavra agora para o próximo preletor, quem é o Valdir? Valeu, vamos lá, meus queridos. Eu vou falar pouco, mas vamos para a Bíblia, correr a Bíblia. Eu fiquei com a parte de Atos 19, de 1 a 7. Amém? Amém. Vamos lá. 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegando a Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Respondeu: no batismo de João. No batismo de João. E Paulo, no batismo de João. E disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E ele, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Impôs-lhe a mão Paulo, e veio sobre ele o Espírito Santo. Tanto falavam em língua como profetizavam. Eram ao todo uns 12. Eu tive uma curiosidade. Eu falei: quem são esses discípulos que estavam ali em Éfeso? Era discípulo de Paulo? Ô, irmão Ronaldo, Oi. dá para você desligar um pouquinho o microfone? Valeu? Obrigado, meu querido. Faça favor, obrigado. Quem eram esses discípulos? Era de Paulo? Não, eu fui ver, né? Para fazer uma grande pesquisa e vi que eram discípulos de João Batista, né? E eles conheciam apenas o batismo, como o irmão Gilmar estava falando, o batismo do arrependimento, né? Batismo das águas. E ele anunciava o que vinha, né, depois dele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E a gente vai ver alguns pontos na Bíblia que eu separei aqui para os irmãos, a respeito do que é o Espírito Santo, da promessa, né, de Jesus aos seus discípulos, que se encontra lá no livro de João, João 14,
25, que eu separei para os irmãos aqui, para os irmãos estar acompanhando comigo, né? 25, que fala: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar e tudo quanto vocês têm dito, né? Aí a gente vê o Espírito Santo, né? Aqui João falando, né? Em João. E também João 16, 14, 16 e 17, que fala: Rogai eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, e que o mundo não conhece, não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? E lá em João 1:33, e eu não conhecia, mas o que mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vireis descer o Espírito que ele repousa, e esse é o que batizará com o Espírito Santo, né? O João estava ali já dando abrindo, né? Falando o caminho que estava preparando para a vinda do Jesus, né? E também separei aqui para os irmãos a importância, em João 3, a importância, né, que fala acerca do Espírito Santo. Está aqui em João 3, 3, 5, 3, 5. Disse-lhe Jesus, né? Ali, Jesus instruindo Nicodemos acerca, né, do novo nascimento, que Nicodemos estava ali questionando ele, né, do novo nascimento. E aqui ele fala, respondeu-lhe: na verdade, vos digo, aquele que não nasce da água e do Espírito, tá vendo a importância, meus queridos? Não basta só a gente se batizar na água, mas tem que receber o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqui Jesus está falando, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, tá vendo? Olha a importância. E separei também aqui, meus queridos, Mateus 13, ou 3, capítulo 3, versículo 11, para os irmãos estar aqui. 3:11, acompanhando comigo. Mais uma vez, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno nem de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E por último, separei Romanos também, né? Algumas partes que falam Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Olha a grande importância, meus queridos. E aí, Paulo chegando lá na igreja de Éfeso, viu a necessidade dos irmãos, que ele só conhecia o batismo das águas e não conhecia ainda a importância, né, do batismo do Espírito, né, Espírito Santo de Deus. E Paulo relata ali, viu que a necessidade que os irmãos estavam ali, e os irmãos não se negaram, né, não questionaram a Paulo em hipótese nenhuma. E Paulo foi lá e batizou os 12, né,
discípulos de João, né? Os discípulos, ou seja, fazendo cumprir, né? Aquele que vem batizando com o Espírito Santo. E daí prosseguindo, acho que outros vieram também fazendo o mesmo serviço como hoje nós fazemos hoje, né? Nós vemos também na nossa igreja a importância, né, de alguns irmãos estar na igreja, conhece a palavra, tem uns que ainda até batizado, mas ainda não tiveram o batismo do Espírito Santo, né? De estar ali servindo, né? Que aí vai entrar a parte dos dons, né? Do Espírito, né? Entra a parte dos dons, dá o serviço. Não conhece, não passaram ainda por essa transformação ainda, né? Eu mesmo preciso passar pela transformação diariamente, né? Mas eu creio que Deus já me abençoou ali e eu vejo o dom do serviço, porque eu tenho servir a Cristo ali, servido, né? Me botando à disposição ali da Igreja Batista Monte Jerezim, né, meus queridos? E também deixei a falar a respeito do dom, né? Em Romanos 12, aqui deixei também 12, 6 para os irmãos. Aqui fala aqui, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministério, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E aí fala, né? Vai ali citando os dons do Espírito, né? E Paulo, você vê que chega no final aqui, é, que o Espírito Santo veio sobre uma forma, veio de uma certa forma sobre eles, que eles falavam em línguas e como profetizavam, e eram um total 12. E eu fiquei na curiosidade, né? 12? 12 de quem esses 12 discípulos? É de Paulo? De quem era? Aí eu fui estudar, eu falei, não, é de João o Batista, tanto é que dá a referência de que eles só conheciam o batismo de João, que era o de arrependimento, né? Que era o batismo de arrependimento. E aí a Bíblia fala aqui a importância de não só batizar como nas águas, mas também do Espírito Santo de Deus, né? Que nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento, que nos leva a nos aproximar mais de Deus, né? Por enquanto, essa fica um pouquinho da minha parte, né? Que eu vou aos poucos me saltando aqui de meus estudos e estamos abertos aí a alguns comentários, algum acréscimo, se alguém quer acrescentar, me ajudar a crescer também espiritualmente, fique à vontade. Eu te agradecer a você pela sua disposição e pelo desenvolver, né, do estudo. E o Senhor continue te usando. Valeu. Amém. E enrolei e saiu. E a respeito do batismo do Espírito Santo, né? Jesus não nos deixou órfãos. Na palavra dele, ele disse que ele iria, promessa, mas viria um com a mesma essência dele. É a promessa. Que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador, que é ele que nos instrui. Ele que nos como é? Nos conscientiza, né? Da justiça, do pecado e do juízo. Lá no livro de Isaías já fala sobre esse espírito também, que eu peguei aqui, estava fazendo um estudo, aí eu não deixei para falar, mas eu posso estar aqui falando para os irmãos. Isaías 11, 2 e 3, que fala assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Isaías também fala sobre o Espírito, e também Gálatas também, várias referências na Bíblia que falam sobre o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus. Pois é o Espírito Santo que nos orienta, né? Dá o discernimento. É ele que nos incomoda, é ele que nos está ali mostrando a verdade. Nos traz, fala que é a importância, né? Porque não adianta você ter o arrependimento e ainda não ter aquele
batismo, aquela transformação, passar pelaquela transformação. É que, na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, né? Quando a gente quando a gente erra, ele incomoda você ali, ó. É. Já o cidadão comum, ele peca por pecar e tá tudo certo. Não, o irmão Rogério, Já o cristão, quando peca, o Espírito Santo ele fica ali, ó, mas incomodando ele até ele se conscientizar e pedir perdão. eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele acho que não deixa nem a gente pecar assim totalmente, porque ele vai conduzindo e vai dando discernimento, né? Se a gente andar com sensibilidade à palavra de Deus, passar a meditar, porque a palavra de Deus medita nela de dia e noite, aí a gente acha que é mais difícil de estar errando, porque o Espírito Santo já dá uma puxadinha na orelha, a gente vai, e se a gente errar, Pois é. a gente já sabe que a gente tem que ir pedir perdão, né? A palavra de Deus nos ensina isso, né? Você vê, né? Amém. E aí, meu irmão ali, tem alguma coisa a Aí, acrescentar? O irmão Rogério? Olha, irmão Valdir, esse fato aí Hum, fala sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. hum, Eu quero frisar que o batismo do Espírito Santo hum, não é caracterizado, hum. não é caracterizado com línguas. Esse fato aqui É, aconteceu mais uma vez, mas o batismo do Espírito Santo ocorre na vida do crente quando ele crê perfeitamente e completamente em Cristo. em Jesus Cristo. Esse fato aqui, Hum, eu já ouvi alguns livros dizendo que o Espírito Santo desceu uma única vez. Aí está mostrando que o Espírito Santo desceu foi. agora, de forma que Paulo colocou as mãos sobre eles e uns 12 homens Desceu receberam sobre ele, né? o Espírito Santo. Significa dizer que o Espírito Santo estava atuando progressivamente, de maneira expansiva, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, É, né? Fazendo com que as pessoas recebessem essa unção, no qual a seria a transformação. regeneração para progredir. A Então, esse transformação. fato aí, mais uma vez, prova que o batismo do Espírito Santo, quando a pessoa. E todos creram, todos se converteram a Cristo e receberam a graça do batismo do Espírito Santo. Uma vez que ali o texto está falando que o que se conhecia, na verdade, era o batismo na água de João. Mas E o eram batismo do crentes, Espírito né? Santo E eram foi crentes, conhecia a palavra de Deus. E eram crentes, conhecia. Por isso que assim, eu vejo a importância também, irmão Rogério, pode falar isso aí com categoria, que foi meu professor de batismo, porque antes de se batizar, a pessoa tem que conhecer o que é o batismo, tem que saber, porque você não vai tomar um banho e vai sair. Porque não basta só você, vou entrar nas águas, não, mas tem que sentir o arrependimento, ver o significado que é imersão, como o pastor fala direto lá na igreja, a imersão do batismo, que é você está ali simbologicamente morrendo, sepultado nas águas, para um novo nascimento, que é aqui que fala, né, Nicodemos aqui na parte de Jesus, que Nicodemos vai visitar Jesus e começam a discutir ali, né, acerca do novo nascimento. Não é isso? E observando esse texto, dentre os 11 tinha gregos. Tinha. E observando, eu estava pesquisando, entre os 11, como foram falados em línguas, existia também pessoas que profetizavam. Então, todos os atos de línguas estranhas, existia alguém que profetizava, porque nada era feito aleatoriamente, sem uma interpretação. Era isso mesmo. Não. Nada. Todos tinham interpretação da palavra É. após a orientação. Eu fiquei curioso, que eu comecei a ler, né, irmão Rogério? Quem chegou lá em Efésios, discípulo, aí fiquei me perguntando para mim, discípulo lá em Efésios, Paulo, aí eu fui ver quem é esse discípulo. Aí depois que a gente vai ver que eles são discípulos de João Batista, né, João Batista, que ele batizava nas águas e o arrependimento, pregava o arrependimento, mas ele não tinha ainda aquela fé, aquela
A compreensão. É a compreensão, que só o Espírito Santo de Deus que pode dar o discernimento, né? Que a gente pode ver na Bíblia. Iluminação e orientação. A orientação. Precisava que o Espírito Santo desse Precisavam. Via a necessidade de ele estar ali, né? E ali ele ficou por 3 anos, né? E é cerca de 3 anos, né? 3 anos ali. Foi o mais que ele durou. Paulo não demorava, não era rápido, não. O trabalho de Paulo era bem licenciado, que demorava anos. É. A gente pensa que a viagem de Paulo acabava assim, mas quanto tempo ficou essa viagem, né? Quanto tempo não ficou Paulo ali trabalhando para que houvesse esclarecimento, para que houvesse amadurecimento do povo, o ensino da palavra. E o Espírito Santo ia dando coragem e a devida orientações para justamente as pessoas crescessem na graça de Cristo. É por isso que eu estou falando aqui com o irmão Ronaldo, que eu falei nesse instante, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós não deixa a gente nos exceder. Antes de a gente exceder, ele não deu alguma coisa de errado, ele já nos chama a atenção. Se a gente exceder, ele nos vai corrigir, a gente vai lá e pede perdão, coisas que o pessoal do mundo não tem esse compreendimento, essa compreensão ainda, não é isso? Perfeito. Amém? Ok. Pronto. E aí... o pastor até agora nada, né? Aí a irmã ali já saiu ali tudo. Mas a gente pode dar continuidade aqui, é dinâmico, a gente vai. O pastor ficou a partir de 8 até 20. Foram 12 versículos. Só aí. Vai lendo aí, irmão Ronaldo, vai lendo aí o texto e a gente vai falando. Você lê até um. Se você lê todo aí. A gente pode estar falando aqui e tirando. Na escola, amém. Na escola de tirano. Amém. 8. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falou mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a que Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefá, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo para o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, o assenhorou de dois pôde mais que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido viam confessando e publicando os seus feitos. 20. Não, 20, não, 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, 20, irmãos, o pastor Antônio Marcos não pôde entrar. Amém. Então ele mandou agora e não. Certo? Amém.
Irmão Ronaldo leu aí Os a 20. parte dele, a parte da luta, né? Aí entrou a parte da luta do. Então ele pode continuar a falar aí sobre esse texto. Não, Vai, ele já leu, aí a gente Eu li para vocês aí. deixa ele dar o parecer aí sobre alguns textos aí. Vai falando aí, Ronaldo, sobre alguns textos aí. O Valdir, Oi. esse texto aí veio tão somente acrescentar o que você tinha falado. Paulo frequentava a sinagoga e falava ousadamente, persuadindo acerca do reino de Deus. E alguns criam, outros não, até falava mal do caminho, inclusive diante da multidão. E Paulo, apartando dele, separou seu discípulo, passando a descorrer diariamente na escola de Tirano. Aí, pronto. Na escola de Tirano, ele passou 2 anos habitando ali, ensinando a palavra do Senhor na escola de Tirano. Quer dizer, ele estava fazendo ali uma escola de discípulo, Paulo, preparando os homens para a obra continuar, porque Paulo demorava 2 anos, 3 anos, e aí ficou 2, para depois ele partir para outro lugar. E aí aconteceu fatos extraordinários, inclusive enfermos eram curados, lenço de Paulo tirava a enfermidade das pessoas, espíritos malignos se retiravam das pessoas. Quer dizer, houve um grande avivamento naquela região de Éfeso. E ele cravejou a luta ali, viu? Naquela região. Paulo, né? Eu estava falando aqui um livro, né, que está dizendo que o próprio diabo envergonha as pessoas que dizem ser de Cristo, e ele envergonha. E envergonhou mesmo. Porque quando alguns judeus de Cefas, 7 de Cefas, queriam tirar em nome de Paulo, em nome do mesmo espírito que trabalhava com Paulo, alguns espíritos malignos, eu digo, olha, Paulo eu conheço, mas você quem são? Quem é? Quer dizer, até o próprio Satanás conhece de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Isso mostra para gente. Isso mostra pra gente. Isso aí é uma experiência para a gente ver, porque de repente tem gente na igreja, né, que está vivendo uma vida incorreta, que o próprio Satanás já sabe de antemão que essa pessoa só está passando umas férias ali. O joio, às vezes a pessoa não é um joio. Que cria contexto, que cria fofoca, que cria murmuração, que cria dissensão. O próprio Satanás sabe disso. Então, esse fato aqui, né, é um fato que a gente não pode ficar tornando como regra, né? Porque tem gente que faz assim, Paulo fez, colocou o lenço, aí todo mundo quer botar o lenço, quer botar o paletó. Apenas isolado da atuação do Espírito Santo de Deus, que não vai se tornar uma religião. Né? Tem gente que pega um detalhe de um lenço e forma uma religião. Outro pega o paletó, outra religião. Religião dos poderes, né? Para muito mais, para impressionar as pessoas do que propriamente dito, isso é o genuíno do Evangelho. É para impressionar as multidões a estarem na igreja, né? Sem terem um relacionamento íntimo e de conversão genuína com Deus. E aqui está dizendo que quando Paulo atuava, os processos do espírito daquele maligno botou sobre ele, subjugando a todos, de modo que prevaleceu contra eles, os denudos e feridos fugiram daquela casa. Fugiram. Cada onde Deus está, irmão, o mal tem que sair mesmo. E a obra de Deus, os judeus, como gregos, habitantes em Éfeso, sentiram grande temor pelo Evangelho de Cristo, e o Evangelho era engrandecido, muitos creram, confessaram publicamente, no versículo 18, pelas suas obras, muitos que haviam praticado mágicas se reuniram com seus livros e queimaram, quer dizer, foi desfeito a obra do diabo, foi desfeito toda aquela ideia fantasiosa de mágicas que existia naquele tempo, o Evangelho genuíno.
O evangelho realmente vem para desfazer a obra. Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo, e o evangelho também veio para tirar as pessoas escravizadas do demônio, escravizadas do pecado, para um esclarecimento verdadeiro do reino de Deus. Né? E aí houve uma queima, misericórdia, houve uma revolução total na cidade. Uma queima de livros, né? Daqueles atos mágicos mentirosos, queimados. E o cálculo foi de mais de 50 mil denários. Rapaz, um denário era o dia de um trabalhador. Imagine 50 denários, 50 mil denários. Isso não vai ser. Não foi gasto. Isso lá no futuro. futuro. Uma verdadeira fogueira santa. Isso lá, isso lá no futuro vai ser cobrado a Paulo, que o negócio vai ficando mais estreito, porque aqui houve um prejuízo, né, entre aspas, né, para o povo de lá, né? E você vê que o negócio vai ficando mais estreito, mas você chega ao ponto lá, você vê que o ponto que Paulo chega e é empurrado para a cadeia, né? Você vê que o pessoal lá via, né, em Éfeso, na igreja de Éfeso, né? Ele fala lá em Efésios, né? A luta que foi gravada lá, não foi isso? Houve uma verdadeira avivamento espiritual, né? Inclusive os gregos participaram. A luta, falar desses gregos aí, hein? Que receberam o Espírito Santo, agora receberam com clareza o que é realmente o Evangelho, que desfaz toda a obra de farsa do Satanás e coloca as coisas verdadeiras, genuínas, como elas são. Né? Falso profeta. E no versículo 20 diz assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Na obra de Deus, quando é realmente eficaz, quando é feita de maneira legítima, com a unção do Espírito Santo, a tendência é prosperar e crescer. E aí a prova está aí. Né? Como a obra de Deus cresce, eu fico assim pensando, irmão Valdir, o que está acontecendo? Quando a obra não cresce, quando a obra não flui, né? Será que falta a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que estão na frente e daqueles que estão atuando na obra? Porque você vê que em todos os momentos da atuação do Espírito Santo, em todas as outras, da primeira e segunda viagem, a obra crescia com a atuação do Espírito Santo de maneira progressiva, aumentativa, e multiplicava o número das pessoas que criam no Evangelho. Né? E hoje a gente vê as coisas assim amarradas, até mesmo para as pessoas crerem em Jesus. É uma dificuldade muito grande, a incredulidade cresceu. Veja que Paulo aí, no versículo 9, teve a resistência daqueles que não creram, mas na escola de Tirano ele começou um trabalho de 2 anos, que progressivamente se estendeu na toda aquela região, que cresceu. De uma escola, houve um crescimento de uma multidão de pessoas que creram e se converteram no Evangelho. Quer dizer, o Evangelho é ensinado de maneira que as pessoas... Era como se fosse uma escola bíblica dominical, e a progressão era que as pessoas se contagiavam, sentiam desejo de conhecer mais a obra, e a obra se expandia de maneira extraordinária. Porque até os exorcistas ambulantes, que tentaram invocar o nome do Senhor, o espírito demoníaco, também foi desfeito a obra de maneira poderosa, fazendo com que o verdadeiro evangelho, de forma nenhuma, seja confundido ou será confundido com situações que parecem ser do evangelho, parecem ser religiosas, parecem ser evangélicas, mas se tornam verdadeiros, em alguns momentos, parecido até como se fosse um culto de uma macumba, em alguns lugares. Um culto demoníaco, aparentemente evangélico, mas com aparências de atuação e de adoração aos demônios. Feita, né? Feita, no caso, né? E foi desfeito aí a obra do diabo, foi desfeito. Né? Gilmar quer falar aí. Gilmar quer falar. Fala, Gilmar. Fala. Pode falar. Você levantou a mão para falar, fala aí. Alguém quer falar aí na minha frente? Depois eu falo. Não, pode falar. Não.
Eu só quero acrescentar uma coisa que o Rogério comentou. E o Jailton, né? Jailton, né? Jailton. Quer falar? O que eu quero dizer é que nós já falamos sobre essa passagem aqui na segunda viagem, e a gente observou na segunda viagem de que Paulo, quando via alguém falar mal do Camilo, Paulo não ficava quieto, e que Paulo ia lá e fazia a defesa do Evangelho, né? E a gente observa aqui, nesses de 8 a 10 aqui, no versículo, é que durante 3 meses Paulo esteve na sinagoga falando, né? E eles ficavam chicanando e não davam nenhuma importância, né? E já no versículo 10 aqui, Paulo aí tomou uma atitude e foi para a escola de Tirano, e lá, sim, as pessoas ouviram, durante 2 anos, ouviram Paulo falar. Aí eu estava meditando aqui rápido, e muitas das vezes a gente quando vai pregar com alguns irmãos, a palavra ao irmão, imediato ele não aceita, a gente fica insistindo, porque quer que aquele irmão tome a decisão, que aquele irmão aceite a palavra, porque a gente sabe que tudo tem um momento, a palavra foi pregada e vai germinar. E a gente observa que Paulo aí, vendo que os irmãos, que as pessoas na sinagoga não dão nenhuma importância, ele aí, foi procurar outro lugar onde as pessoas pudessem ouvir a tua palavra. Eu queria acrescentar. Fala alguma coisa aí, né? Querendo ouvir a tua voz. Ouviram o que eu falei? Ouviram? Perfeito. Abre a boca aí, Jair. Travou, põe de novo. Travou. Só tá sorrindo. Fala, Eli. Eu queria acrescentar na palavra de Rogério aí uma coisa interessante, né? Paulo, que era um homem arrogante, poderoso, perseguidor, se esvaziou de um modo tremendo quando ele se converteu e tornou-se uma pessoa humilde. E ele demonstrou através da vida, através do testemunho dele, né? Ele demonstrou ser um verdadeiro cristão. E em momento algum, Paulo fez algo que transcendesse, né, uma espiritualidade a ponto de focarem nele, na pessoa dele, como hoje a gente vê aí, como o Rogério falou. O versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então não era Paulo que fazia nada, era Deus usando Paulo para fazer alguma coisa. E Paulo não se enchia disso. Paulo não se soberbava disso, não. Ele não se orgulhava disso, não. Ele se tornava simplesmente humilde, né? Continuava sendo humilde, pregando o evangelho, padecendo, sofrendo ameaças e perseguições. E mesmo assim, ele entendeu que tinha que ser dessa forma. E hoje a gente vê as pessoas praticamente vendendo os milagres de Deus, vendendo, né, as coisas extraordinárias do Espírito, né? E essas pessoas sendo vistas, ou querendo ser vistas, né, querendo ter status. Eu passei essa semana com minha esposa ali aqui na rua, aqui, e na porta de uma igreja tinha lá o nome da igreja e alguma coisa que no sentido de fervoroso, como é uma igreja pentecostal, mas a foto do pastor. Por que a foto do pastor tem que estar ali na frente? A referência a ele ou é Jesus? Então a gente observa que essas pessoas estão distorcendo a palavra e estão distorcendo as coisas, os fatos. Esses pastores de hoje deveriam se tornar humildes, são os mais soberbos possíveis. E suas mensagens, suas pregações são vazias.
Só que as pessoas que a ouvem, pelo fato de não conhecer, não estudar, não ler, não examinar a palavra, ficam encantados com o que eles fazem, com o que eles mostram, e caem nessa armadilha. Por isso que lá no livro de Jeremias, capítulo 5, eu convido os irmãos que depois estudem o livro de Jeremias para entender o que eu estou falando, fala sobre isso. Diz que as casas estão cheias de pessoas, assim como as gaiolas estão cheias de pássaros. Mas tudo de cabeça vazia, só esperando que aconteça o milagre que estão prometendo. E daí é disso, né, que eles estão falando o que Deus não disse e dizendo o que Deus não falou. E isso é uma realidade nos dias de hoje. Agora, a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, que o diabo vai aparecer trazendo sinais e prodígios, né, como se fosse uma ovelha, vestido de ovelha, mas trazendo, como anjo de luz, trazendo sinais e prodígios. Quais são os sinais e prodígios? Tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, esses milagres extraordinários que Deus fez acontecer através de Paulo, através dos outros apóstolos, certo? Então, ele vem trazendo essas coisas, só que aí entra essa questão de baixo aí, quando o diabo diz assim, que os homens de Deus ele conhece, mas os homens que estão tentando usar a Deus, eles não reconhecem, certo? E aí você vê muitas coisas acontecer na vida dessas pessoas, que a vida delas torna-se pior do que o que era antes, né? Então, é um fato atual, certo? É uma coisa atual que a gente precisa ter o cuidado, precisa observar, porque quando estiver perto de nós ou chegar até nós, precisamos estar aptos a ensinar verdadeiramente como a Bíblia ensina, não como essas pessoas estão fazendo por aí. Mas não é para a gente entrar em atrito, hein? Não é para a gente ir para lá para bater, dizer que está errado, essas coisas todas, não. Mas quando chegar alguém a nós com essa visão, a gente simplesmente vai na Bíblia, buscar na Bíblia, discutir com a palavra para mostrar para essas pessoas que a palavra fala totalmente o contrário disso aí, né? Nós não devemos vender o evangelho, né? Como a palavra diz que tem um nome lá no livro de Ezequiel, certo? Que ele chama de... não, ele chama de invólucro feiticeiro. Ou seja, por exemplo, eles vendem uma garrafinha de água dizendo que ali é abençoado, mas ali você só vê a água, não vê a bênção, né? Então, isso é um invólucro feiticeiro. Você pega um remédio, o rótulo do remédio com o nome do remédio, mas ali dentro você bota outra coisa. Então, chama-se invólucro feiticeiro. É um engano, né? Então, isso tem acontecido muito porque as pessoas não procuram ler a Bíblia, não procuram estudar, e vai ser enganado até a volta de Cristo. Fazer só um comentário, breve comentário também, Eli. Não é só isso aí que a gente vê, não. Placa, isso aí é o mínimo. O que eu vejo também, se a gente ligar a nossa televisão, que a gente vê hoje em dia, é querer transferir o poder de Deus para outras coisas. Tipo, copo com água. Se você beber esse copo com água, Deus vai usar. Ou Deus vai te curar, ou vai curar. Transferindo o poder de Deus, traga uma peça de roupa, óleo ungido. Meu amigo, nada disso vai servir. A única coisa que vai te curar, vai te libertar, vai fazer coisas boas na sua vida é a palavra de Deus. Que nós vimos hoje, né? Essas coisas erradas. E a respeito que o irmão Gilmar falou também, às vezes não era o tempo dele, né, irmão Gilmar? Para receber a palavra, não era o tempo daqueles irmãos ali receber, né? Que tem vezes precisa amadurecer, porque minha avó, eu vou dar o testemunho de minha avó e meu avô. O meu avô ficou 50 anos na luta, ele é policial civil, 50 anos na luta, não queria saber nem ver crente. Alguns já devem ter conhecido até algumas histórias assim também. Não queria ver crente. O crente chegava perto dele, ele puxava a pistola e dizia: minha mulher é crente, eu sou ateu. Ele falava. E no final da vida dele, meu querido, ele não lia nem Bíblia, ele não lia, ele malmente lia os BO dele lá, ele não gostava, né? Ele é todo bravo, não gostava de mim muito. E no final da vida dele, ele que olhou para a cara de minha avó, disse que quer ir para a igreja, e foi. E depois falou: quero ser batizado. Foi batizado, fez o estudo, fez tudo direitinho.
e ficou uma semana pedindo perdão à minha avó. Aí eu creio que teve a transformação, meu querido. Aí só o Espírito Santo de Deus que faz isso no ser humano, pedindo uma semana perdão à minha avó. Perdoe, perdoe, perdoe. E depois disso, ele não falou mais. Ficou em cima da cama e só falava através de movimentos dos olhos. Aí eu creio que há tempo para tudo, né? Tem pessoas que realmente vai chegar e não vai receber a palavra de Deus. A gente não pode se apegar, né? Não pode se apegar. Mas tem coisas que a gente também tem que orar muito, entregar na mão de Deus, porque a gente não pode tomar o lugar do Espírito Santo. A única pessoa que tem esse poder de transformar, de mudar a vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Claro que a gente tem que fazer o papel de orar, né? Nós temos que orar, continuar a orar sem cessar. Só isso, meu querido. Viu? Valeu. Fala, Gilmar. Não está escutando, não. Ele não está falando, não. Agora, Aí, tá ouvindo? agora sim. Só pegando um gancho aí do que ele falou aí sobre a humildade, a gente vê isso aí, principalmente com relação a Apolo, né? E a Paulo, lá na igreja, quando houve aquelas dissensões, né? E a Bíblia fala de que Apolo ele falava melhor do que Paulo, ele pregava melhor do que Paulo, né? E que em nenhum momento Paulo teve ciúmes em seu coração, né? E Paulo achava que tudo discorria para o bem do Senhor. Outra situação também, que é relevante também, é a situação de Priscila e Aquila com relação a Apolo, né? A gente observa que Apolo era um douto, era um homem muito inteligente, e pessoas assim, a gente sabe que são muito metidas, são muito orgulhosas, e às vezes, né, acham que sabe tudo, né? E que no momento Priscila e Aquila foram lá, chamaram ele, certo? Sentaram com ele e mostraram a ele, né, o evangelho da salvação. E Apolo em nenhum momento, né, Apolo teve um espírito de orgulho, né, de ser melhor e tal. Então ele aceitou aquilo com todo, né? Tanto que depois, né, ele que já só conhecia o batismo do arrependimento, passou a conhecer o batismo do Espírito Santo e se tornou um homem completo e certamente muito mais douto do que o que era, a pregar a palavra de Deus. Com certeza. É isso aí. É o que hoje muitos pastores não querem fazer, né? Muitas pessoas hoje que estão à frente de uma congregação e que têm se utilizado desses artifícios, dessa forma de pregação, eles querem mostrar os milagres que Paulo fizeram, mas não querem demonstrar a vida que Paulo teve na vida deles. A transformação de vida que Paulo teve na vida deles, eles não querem mostrar, ele não mostra isso. A gente observa e vê que a arrogância deles precede a humildade, e a gente observa isso claramente, certo? Pessoas que não concordam nem aceitam de hipótese alguma uma contestação. Então, se você diz para ele, meu irmão, não é bem por aí, pronto, ele é o doutor da sabedoria e não vai aceitar que você, né, o repreenda, o exorte sobre isso, né? Então, muitas pessoas hoje é assim, não olha a transformação de Paulo, de quem Paulo era para o que Paulo passou a ser. Eles não pregam isso. Eles pregam de uma forma dos milagres que Paulo fez, entre aspas, né? Porque Paulo não fez milagre algum, simplesmente foi o Espírito Santo que fez através dele, certo? Então eles pregam dessa forma, e aí querem confundir a mente das pessoas para que elas não entendam, né, que quem prega não é nada, quem fala não é nada, e quem é que faz é o Espírito Santo, e quem é o Espírito Santo. E eles não mostram isso. Então, muita gente hoje está enganada atrás desses cultos aí de fogo puro, culto de milagres, culto de tantas coisas que tem por aí, né?
eles estão atrás disso, é como diz lá no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes andam de mão dadas, e o meu povo assim o aceita. Então, infelizmente, eles vão ter que padecer, vão ter que pagar um preço, e não vão poder cobrar de Deus. Eles não querem ler a Bíblia, não querem estudar. Aí o que é que vai acontecer? Eles vão ter que aceitar quem lê e quem estuda. Vai falar para eles o que quer, pregar o que quer, da forma como quer, e eles vão ter que aceitar. Infelizmente é assim mesmo. É por isso que muitos não gostam da gente, porque acham resistência na gente em relação a isso. E aí fica querendo se afastar da gente, né? Quando vem para cá conversar com a gente, com aquelas conversinhas assim, 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 a gente corta logo, e eles aí ficam logo, ó, por aqui com a gente. É ou não é, Rogério? Justamente. Tá bom, então, a palavra agora está com o Valdir. Não, você é dirigente, meu querido. Você. Não, para poder você fazer, para você dizer. Se você falar que tá Quem é ruim. Apolo, quem é Paulo aí? Quem é Apolo e quem é Paulo dos dois aí? A palavra está com ele para poder ele explicar o que é que vai acontecer. O irmão Gilmar quer falar alguma coisa. Não, não é nada interessante, não. Eu só quero dizer que vocês hoje me fizeram falar muito, viu? Se Glória a prepare, Deus por isso. se prepare, você já está começando a terceira viagem. Ainda Ah, vai terminar. eu já tô cansado, rapaz. Oi, Fala, Rogério. Congelou a imagem dele. Congelou. Fala, Valdir. Congelou. Deixa ele voltar que ele quer falar, daqui a pouco a gente não perder a noção. Mas é isso mesmo, irmão. Olha, você que é o dirigente, você que quiser orar, você que comanda tudo. Gilmar, A próxima. Gilmar, você falou muito e falou tudo. Nada do que você falou foi em vão, nem fugiu de nada. Foi tudo dentro do assunto. Eu não sou douto quanto você, rapaz. Eu não sou douto quanto você, rapaz. Oi. Continua assim, que para a semana a gente vai lhe ouvir de novo. Não. Tá ouvindo? Pode falar. É para os avisos finais. Eu só queria agradecer a presença dos irmãos e gostaria de agradecer ao irmão Gilmar, né, pelo convite, né, que eu fiz a ele, ele aceitou. Já vou, teve muito convite ali, não tem mais, irmão. O Gilmar estava aí, muito obrigado, meu querido. E quinta-feira a gente vai dar continuidade, né? A gente vai dar continuidade e a gente sempre assim colocar, né, como Paulo nos ensina, né, o menor dos santos, né? Se colocando sempre menor, né? E a palavra de Deus nos ensina isso, né? Gostaria de agradecer a presença do irmão, como é? Jair, não falou nada, Jair. tá aí caladinho. Tem alguma coisa, meu querido? Eu queria ouvir sua voz. Você foi falando que aquela hora congelou, saiu e já tá voltando. Já pode falar, liga o microfone. É porque a internet está o tempo todo aqui travando. Mas pode falar alguma coisa que já destravou. Já botou um WD aí. Já. Bota óleo que destrava. Pode falar, e aí tem alguma Pode coisa ter vontade para falar, Valdir. Você Estamos ouvindo, Jair. Vou pedir para o Jailton fazer uma oração final, encerrando. que o Rogério já está entrando aí, ó. Rogério entrou. Deixa ele fazer a consideração. eu queria falar, enfatizar aí Eli e o Rick, do diretor do programa, né, que a pessoa que for falar, né, responsabilize, porque, veja bem, se toda semana a gente fica aqui no improviso, é complicado. E as pessoas têm que dizer, na viagem missionária, eu faço bem claro, vai, gente, 48 horas, se vocês não puderem, não me diga em cima da hora para eu trocar pessoas aqui. Porque é responsabilidade. Me diga, me desengane com 8 dias antes, com 3 dias antes. Porque tudo de Deus tem que ser feito com responsabilidade. Na ordem da decência. Que esteja no horário. Desfaça-se de tudo para estar naquele horário, que é um compromisso com Deus. E eu não gosto dessas coisas assim. Bota outro em cima da hora.
Não pode, gente. A gente não Tem que sabe. conversar. Isso é porque Inclusive, o nosso irmão que vai falar para a semana, que é o colo dele, o engenheiro, se ele realmente vai, eu vou que se confirmar com ele responsabilize. amanhã. Amanhã eu já vou confirmar com ele já. É até bom confirmar na véspera, Não, eu vou, para ver se vai mesmo. eu vou confirmar amanhã e depois na véspera. Eu vou confirmar Amém. na véspera. Eu queria só ler, para finalizar, só para ler o que eu falei na estante, que entra lá em Efésios 3, 8, que fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar ao gentio o evangelho da insondável riqueza de Cristo. Aí Paulo está colocando lá na igreja de Éfeso, né? Efésio, né? Que ele fala lá que ele se coloca sempre num lugar. Imagine aí, meu amigo, ele é o menor dos santos. Olha o trabalho que esse homem fez, olha o que ele passou, jogado no olho quente. Nós temos que trazer isso O para mesmo a vida como homem missionário, ficar firme nas missões, como o irmão Rogério aí faz com o GAN, viajando, não importa tempo, não importa a divergência de tudo, a gente tem que estar pregando o evangelho não só nas viagens, mas com o vizinho, dentro da nossa casa, com nossa parentela, e aproveitar, né, cada oportunidade que Deus dá a gente diariamente de estar falando do amor de Cristo para os irmãos que não conhecem. Viu? Interessante, Valdir. Interessante, Valdir, que Paulo praticamente abdicou do título de apóstolo para ser chamado de servo. Ele disse que o título maior para ele era ser servo, era servo. E hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia, se você não chamar o pastor de pastor, ele fica zangado, fica chateado, e chama atenção, certo? Mas a gente observa que Paulo praticamente abdicou desse título de apóstolo para servo. Era o título que mais deixava ele feliz, mais alegre. O título que deixava ele completo era servo. Né? E hoje é totalmente contrário. O bispo, Amém. sou bispo, Irmão Jair, Amém. bispo, pedir para o irmão Jair fazer a oração final. amém. Vai falar o bicho. Grandioso Deus, querido Pai Todo-Poderoso, entregue esse momento em sua mão, Senhor. Santo, 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 santo. Pai querido, Pai amado, Glória, abençoa glória. todos os irmãos que estão aqui nesse momento, que esse estudo de hoje seja gratificante para todos, como para mim foi. Saber Amém. mais um pouco sobre a viagem apostólica. E abençoa todos, Senhor, que esteja enfermo, que esteja precisando de uma oração nesse momento. Vista, cura, Pai, em nome de Jesus. Eu falo pelos outros e falo por mim também, Pai. Que essa semana apareci com uma forte gripe, sem saber, já fiz um teste para saber o que seria. Peço pela minha família, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Abençoa, Pai. Tem misericórdia. Essa oração que eu te faço nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Tem mais Boa alguma noite, meus irmãos. Boa noite, meus amados. Até que Todos. que vem Até quinta. Amém. Tchau. a luta de Paulo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, meu Amém.